Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. A partir de agora, muitos comentários, muita opinião, muita discussão para você. Muito obrigado a você que nos acompanha também pelas páginas da Gazeta de Limeira e também em nossas plataformas digitais. Aliás, o site da Gazeta muito visitado. Muito obrigado a você que nos visita através do site www.gazetadelimeira.com.br. Amanhã, Brasil em campo, né? Seleção feminina e seleção dos adultos, dos meninos. A seleção feminina enfrenta a Itália, dependendo de um empate, mas a seleção italiana realmente vem se comportando razoavelmente bem no campeonato mundial da categoria. Então, a Segunda Esportiva quer saber, o Brasil se classifica no feminino, sim ou não? Participe da nossa enquete, lembrando que o Brasil depende, e a Marta não sabe se joga o tempo inteiro ou não. Então, você pode ligar aqui para os telefones da TV Jornal, que você tem aí já clicado na sua memória, 3404-5655, 5650-5659. Participe da nossa enquete. A partir de agora, você concorrerá a 5 ingressos da Internacional, do jogo de estreia contra o 15 de Piracicaba, neste domingo, lá no Limeirão. E já estamos agradecendo aqui a diretoria e a assessoria de comunicação da Internacional também, que cedeu esses 5 ingressos que serão sorteados hoje. Você concorre também a um combo de Le Pinguê. No final do nosso programa, eu falo daqui a pouco um pouco mais de Le Pinguê, um lanche maravilhoso, enfim, o lugar para você levar o seu namorado, sua namorada, a sua família, um lugar muito jóia, muito bacana lá na Avenida Piracicaba. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse combo de Le Pinguê. E vamos começar, né, o nosso programa abrindo com as manchetes dos meus companheiros já posicionados aqui do lado, para falar um pouquinho dessa seleção brasileira, da estreia, dessa pausa do Campeonato Brasileiro e falar um pouquinho mais de Uruguai, né, da Argentina, que desapontou, perdeu na estreia. E, bom, vamos falar isso e muito mais. Aqui do meu lado esquerdo, Edmar Ferreira, meu amigo. Aliás, usei o Edmar no meu artigo de sexta-feira, falando da Avenida São João. Boa noite, Edmar. Oi, boa noite, doutor. Boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Muito obrigado por sempre estar citando, toda vez quase, nos artigos do doutor, aparece meu nome lá. E o padre Tadeu estava feliz da vida, né? Ele falou assim, mas como o doutor Roberto escreve bem, né? Encontrei com ele hoje, né? Aí perguntei do tênis, né? Ele falou, isso aí são aqueles menininhos lá que andam com a gente lá. Aí ele elogiou o senhor que frequentou todos os dias a festa lá na catedral junto com a Márcia. Então, estava muito legal. Um abraço para o padre Tadeu. O doutor, Bruno Carcaioli, né? O limeirense que foi campeão mundial com o Palmeiras. Esse aí foi, né? A categoria de base do Palmeiras. Ganhou o mundial, né? Sub-17, o Palmeiras, bicampeão, aliás, né? Na última edição, havia goleado o Real Madrid por 4-2. Agora ganhou do Leganés por 2-1 na Espanha. O Bruno Carcaioli, filho do meu grande amigo Evandro, lá do Gran São João. Ele que também vem constantemente sendo convocado para a seleção brasileira de base. O Bruno jogou como titular e o Palmeiras foi campeão mundial com o Bruno no gol, né? Então a gente fica muito feliz porque ele foi revelado no Gran São João pelo Du, pelo Cazu, e agora brilhando aí não só no Palmeiras como na seleção brasileira. Tem muito futuro o Bruno Carcaioli. Doutor, sobre o Campeonato Amador, a bola rolou no fim de semana e a gente adora essa competição, né? 86 gols, achei poucos gols para essa primeira rodada, né? Foram 26 jogos, média 3,30. Destaque para o americano, né? Impressionante. O americano estava no São José, lá do Rio Grande do Sul, não teve prosseguimento, voltou, assinou com o Bela Vista, que é um time que ele já tinha jogado, até foi vice-campeão de uma Copa Gazeta, perdendo uma final para o Nova Itália. O americano marcou 4 gols na goleada de 5-0 sobre o As de Ouro. Então começa com o pé direito o Bela Vista e 4 gols do americano. Futsal, doutor, o Jeff Brutus, que vem lutando aí para jogar um campeonato paulista e tem tudo para que isso aconteça, amanhã disputa a semifinal do campeonato lá em Engenheiro Coelho, que é um dos mais fortes aqui da nossa região. Pega o Praça 5, que é um time forte de Araras, e dizem que é uma final antecipada. Até eu conversei com o nego hoje, o Aguinaldo Freitas, ele disse que quem ganhar vai ser o campeão, porque dificilmente perderá a decisão. Então amanhã, 8h30 da noite, lá em Engenheiro Coelho, com certeza o ginásio vai estar lotado. Na última quinta-feira, o Jeff Brutus jogou contra o Engenheiro Coelho e tirou o time da casa, venceu por 5-4, um show do Maurício, que hoje é o melhor jogador de futsal de Limeira na atualidade. Então, boa sorte amanhã ao Jeff Brutus e aos comandados do Nego aí nessa importante partida contra o Praça 5. Por outro lado, o Tomahawk, né, doutor, que deu adeus. Tirou o time de Engenheiro Coelho e joga. E agora de novo, joga a semifinal contra o Praça 5 de Araras, que é um torneio regional, né? Só que joga lá em Engenheiro. Joga lá em Engenheiro, porque o campeonato é de lá, né? A torcida vai estar do lado de Araras, então. Eu acredito que sim, viu? Pode ser. Eu acredito que sim. E, doutor Tomahawk, né? Aliás, até quero agradecer aqui
o querido Marcelo Queiroz. Olha que bonita, doutor. Porque olha o peso discreto, dessa, né? Camisa discreto. Do Tomahawk. Eu não vou dar para sortear, porque atrás está escrito Pimba, né? 99. Mas eu prometo que eu vou trazer uma da próxima vez. Mas olha que bonito, escrito Pimba nas costas. Então, obrigado ao querido Goiânia, né? Como ele é conhecido. Pena que o Tomahawk foi eliminado, né? Fim de semana. O Tomahawk, com a parceria do Independente, jogou contra o Jundiaí Ocelotes. O jogo foi lá no CT Meninos da Vida, em Santos. Placar de 22-6, então Tomahawk cai nas quartas de final, não avança para a semifinal, mas se a gente levar num contexto geral, acho que a campanha foi muito positiva, porque o futebol americano vem crescendo e as equipes têm mais bala na agulha, estão se reforçando, então não é fácil. Você ganhar do Corinthians, você ganhar do Santos Tsunami, de uma Ponte Preta Gorilas e do Jundiaí Ocelotes. Então, parabéns aos jogadores de Limeira, do Tomahawk, mas a equipe fica por aqui, para nas quartas de final. O que representa esse segundo nome desses times aí? É um nome de... seria o quê? Um grito de guerra? Sim, eu acho. Como fosse? Tomahawk era o nome do míssil, né, doutor? Como que chamava aquele... Não tinha um animador lá da Winner? Tinha nome aquele boneco, não tinha? Não era boneco, né? Era um gorila. Era um gorila, isso. Era um gorila. Era um gorila. Mas não tinha nome? Não. Você nunca colocou o nome nele? Você coloca nome em tanta gente, não colocou o nome do gorila da Winner? Não. Eu não lembro agora se ele tinha um nome. Não lembro não. É que eu tô... Era um Kong, né? É um Kong, isso mesmo. Era um Kong. Acho que alguém pode me ajudar, que o Kina principalmente, mas eu não estou lembrando do nome dele assim, viu? Tinha nome, né? Mas era um Kong. Eu lembro que eu dei um furo de reportagem até hoje. O Cássio Roque não se conforma, porque foi feita uma reunião, assim, em portas fechadas, o Cássio e mais 2 diretores. Então e um deles era o Taimon Bueno. Aí daqui a pouco o Marquinhos fala. Então é o seguinte, essa reunião foi com portas fechadas e logo que terminou a reunião, um dos 2 bateu para mim, vai ser um gorila, o mascote da Winner, e eu acabei soltando. Então até hoje eles ficam brigando com o outro para ver quem que passou. Mas bons tempos, né? Bons tempos. Realmente. Muito bem. Vamos seguindo então, lembrando a enquete de hoje, a seleção feminina. Daqui a pouco era a sua opinião sobre... Sim. Eu vou falar o que eu acho as mesmo. Meninas. Vou falar. As meninas, é isso aí. Vai ser feio. Vai ser feio. Então tire as crianças da sala. Tire. Então tá bom. Muito obrigado, Edmar. Agora a hora e vez dele, os destaques de Denis Suidedos, o meninão de Cosmorama. Boa noite, Denis. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa noite para o senhor, boa noite para quem está em casa. Doutor, meu primeiro destaque fica por conta do Neymar, que mais uma vez voltou à mídia, mas agora numa situação que envolve a profissão dele, que é o futebol, né? Os bastidores da Europa afirmam categoricamente que o Neymar voltará ao Barcelona o mais rápido possível. Em contrapartida, embora não esteja envolvido na negociação, o Leonardo, que é agora o atual dirigente do PSG, deu uma declaração dizendo que a prioridade do PSG é a contratação do Felipe Coutinho, que está no Barcelona e não fez uma boa temporada, né? Então pode ser que ambos sejam envolvidos numa negociação, mas a princípio o Dembélé, o Umtiti e o Rakitic seriam jogadores envolvidos na transação. Eles iriam para o PSG e o Neymar voltaria ao Barcelona. E o Sheik deu uma declaração hoje que acabou a farra lá no PSG, né? Ele não quer mais jogadores midiáticos, não quer mais jogadores badalados na mídia e quer gente comprometida com o time. Então, espera-se que o Neymar volte mesmo para o Barcelona, que eu acho que seria uma boa. Para ele, para o Barcelona e até para o futebol brasileiro, né? Porque é nítido que ele não está concentrado mais em Paris. Esse imbróglio aí do Ministério Público, juntamente com o suposto caso de estupro que aconteceu lá em Paris, também desgastou bastante. Então, acho que seria uma boa para o Neymar recomeçar a sua carreira, deixar tudo que passou para trás e tentar, ao lado de Suárez, Messi e outros jogadores badalados, recomeçar a sua carreira, porque no PSG vai ser difícil. Mesmo porque ele está enfrentando outros problemas também. Hoje a Folha de São Paulo revelou que mais de 30 imóveis do Neymar... 36. 36. Inclusive, né? Uma mansão. Está com problema também foram fiscais, bloqueados, né? E essas dívidas envolvem, inclusive, ou ainda, a transação dele do Santos para o Barcelona. Sim. Que é um imbróglio também, que acho que ele vai morrer e as gerações dele não conseguirão desvendar o que foi, né? E é uma pena, porque o Santos até hoje cobra, alguns conselheiros dizem que as portas do Santos estão fechadas para ele, muito embora outros afirmam que não, que quando ele quiser voltar ao Brasil ele vai poder jogar no Santos se ele quiser.
mas a vida do Neymar bem conturbada. Eu acho que se ele realmente voltar ao Barcelona, ele pode definitivamente recuperar a sua carreira. E nem vou falar em melhor do mundo, porque isso já nem se cogita mais, né? Mas dá para tocar a carreira em alto nível. Denis, você acha que em alguma medida essa acusação de estupro pode ter pesado também na decisão dos dirigentes do PSG? Mas sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, empresas que patrocinam o Neymar já tiraram o pé também, já caíram fora, né? A Nike é uma delas, que teve um suposto problema aí nos bastidores, também patrocina o Cristiano Ronaldo. Acontece que o caso do Cristiano Ronaldo, os especialistas dizem que foi mais bem costurado, tanto que a denúncia foi retirada do Ministério Público, hoje não existe mais. O Neymar ganhou repercussão, e mais do que o fato em si, o suposto fato em si, o fato dele ele pode até estar certo de não ter estuprado a garota, mas o fato dele ter exposto a garota nas redes sociais vai prejudicar. E o Sheik já afirmou hoje que não quer mais esse tipo de situação dentro do PSG. O Daniel Alves também não continua mais, o contrato dele vai se encerrar agora no meio do ano, no PSG não continua mais. Então o PSG vai tomar um outro rumo junto com o Leonardo, que é o brasileiro, que jogou no São Paulo, participou da Copa de 94. E segundo o Leonardo, Felipe Coutinho é a prioridade do PSG. Perfeito, perfeito. Muito bem. Doutor, posso só recapitular rapidamente, porque estava sem som, infelizmente, a TV Jornal aqui, e só as primeiras informações a gente perdeu. Só recapitulando só do Amador, prometo só pincelar aqui, lembrando que o americano acabou marcando 4 gols na estreia do Bela Vista contra o As de Ouro, placar de 5-0, foram 4 gols então dele, 86 gols, 26 jogos, média 3,30. Então, Amador começando com tudo, né? Tá. Certo? Tá sem som? Tava. Tá, então tá bom. Só a net. Só a net. Muito bem, quem estava vendo pela net, então, obrigado e já voltou. Denis, mais algum destaque? E o último destaque, o Independente, doutor. Jogou no final de semana, nós cobrimos a partida para a Segunda Esportiva, daqui a pouco tem a matéria. E olha, se você quer dar um castigo para alguém, fala, ó, leva lá no jogo e assiste os 90 minutos. Porque a segunda... um jogo com muitos gols. Mas é difícil, doutor. Erro de passes, pouco futebol, um jogo muito truncado no meio de campo. Você vê a União Barbarense, que eu já vi jogar a primeira divisão contra Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. O próprio Independente, que num passado nem tão distante, quase subiu para a primeira divisão. Olha, jogos da segundona. Eu vi um time só que me agradou, de todos que eu vi, que é o 15 de Jaú. 15 de Jaú tem um time um pouquinho diferenciado dos demais. Jogadores rápidos, os colombianos lá que fazem jogadas de ultrapassagem. Isso não é uma crítica ao Independente, não. É a divisão mesmo. Porque a 4ª divisão do futebol paulista, com 23 anos, isso quer dizer que, infelizmente, é ali o fundo do poço mesmo, né? E o Galo está trabalhando bastante para que possa sair dessa divisão o quanto antes, né? E venceu bem a União Barbarense, eliminou um adversário que é rival, né? A União Barbarense está desclassificado com a vitória do Independente. O Galo não terá 2 jogadores suspensos com cartões amarelos, que é o Eduardo, zagueiro, e o Gustavo Gomes, volante. Os 2 não jogam contra o Rio Branco. Mas agora, nos 2 próximos jogos, o Galo vai brigar com a Itapirense para ver se consegue a 3ª posição, né? Se o campeonato terminasse hoje, a exemplo da semana passada, não mudou, né? O Independente estaria no grupo do Andradina, do Itararé e da Francana. Então, são times que também disputam essa competição. O Andradina muito longe, né? O César já fez aí na rádio já um balanço de quilometragem que o Galo vai ter que percorrer. Não é pouco, não é pouco. O time tem hoje uma folha salarial de aproximadamente R$15 mil, sem a comissão técnica, o que eu acho até baixa. Se você parar para pensar que tem 26 jogadores inscritos, isso quer dizer que tem jogador lá que não ganha R$1.000, né? Então, acho que a folha relativamente é baixa do Independente, mas o custo vai aumentar um pouquinho por conta dessas viagens. Então, o time está classificado matematicamente e agora vai disputar esses 2 próximos jogos contra o Rio Branco, domingo no Pradão, e contra a Itapirense, no outro domingo em Itapira, para ver se consegue uma colocação melhor no grupo, porque em termos de classificação, carimbou. Ô, doutor, eu falo às vezes, né, que até pela baixa idade desses jogadores, né, falta um pouco de experiência. Por exemplo, o cartão que o Gustavo Gomes levou, ele fez um pênalti aos 48 do segundo tempo. 4-0 o placar. O atacante do Barbarense entrou na área, ele vai fazer o gol. Se você fizer o pênalti, ele vai bater e vai fazer o gol. Um gol a mais, um gol a menos, não influenciar absolutamente nada. Sim.
e aí ele comete um pênalti bobo, recebe o cartão amarelo. Por quê? O Eduardo Brito, por exemplo, ele tomou o terceiro amarelo ao fazer uma obstrução. Achei até que o árbitro exagerou na marcação. Mas na cabeça desses jogadores era tomar o terceiro contra o Rio Branco e cumprir na última rodada contra a Itapirense. Agora não. O Gustavo Gomes, por exemplo, tomou agora o terceiro, ele volta contra a Itapirense. Ele toma um cartão Itapira, já começa a segunda fase com um cartão. Então, faltou um pouco de experiência, principalmente para o Gustavo Gomes. 48, então. 48 segundo tempo. É complicado, né? Você viu o lance, né? Vi, daqui a pouco tem aí o lance. Mas é questão mesmo da ansiedade, né, doutor? Jogadores com 23, 22, 20 anos, 19 anos, né? Você vê ali muitos jogadores com sonhos, né? Mas se olha mesmo para a realidade, é difícil, né? Esses dias eu até, acho que por erro de digitação, coloquei 50 metros, mas era 50, né? O jogador, às vezes, erra passe de 1, 2, 3 metros do lado, né? Tem a questão do campo. O gramado do Pradão não está legal, muito seco, tempo muito seco, alguns buracos, muita areia. Mas, enfim, diante do pacote todo de problemas, o Galo está bem, diria. Mas, pensando em classificação, eu acho que tem que pontuar um pouquinho mais alguns reforços, principalmente no setor de meio de campo. Você teve curiosidade também de buscar outras equipes com melhor pontuação? Alguma equipe está sobrando nessa competição ou não? Então, eu vi o 15 de Jaú. Mas o Rio Branco tá acima, né? Foi o time que, entre aspas, sobrou aí no primeiro turno. Mas especificamente no jogo do Rio Branco contra o Independente, eu não vi tudo isso do Rio Branco. Inclusive, o Galo só perdeu porque teve um pênalti muito mal marcado a favor do Rio Branco. O Galo era para, no mínimo, ter empatado lá em Americana. O Galo foi muito bem. Agora, contra o 15, o Galo perdeu aqui e perdeu lá. 2-0 aqui, 2-0 lá. E é um time mais jovem, um time um pouco mais de qualidade. O Galo, eu acho que carece de um jogador de meio de campo. Tem o Matheus Petrulho hoje. Mas é um jogador que, além de não ter chegado na melhor forma física e está ganhando essa forma física durante a competição, não tem substituto. Então, você pega o meio de campo do Independente, às vezes, com essa dificuldade de distribuir bolas. Porque tem jogadores rápidos na frente. O Lucas Soares é um deles, o Lucas Paulista, o Lucas Marques é outro. O próprio Gabriel Ramalho, que entrou, fez um gol, deu uma encorpada um pouco maior no ataque. Tem o Marcinho, que joga pelos lados, tem o próprio Christian, que joga pelos lados. Então, acho que ataque talvez não seja o problema. Eu acho que alguém para distribuir um pouco mais essa bola seria interessante. Os dois volantes do Galo são bons. O Igor Cursino joga muita bola. O Gustavo Gomes também não aparece, mas joga também. E a defesa ganhou corpo nos últimos jogos, porque tem jogado com 3 zagueiros, tanto o Mikael quanto o Maicon, que veio do Velo, e o próprio Eduardo, que começou desde o início. São jogadores que estão se entrosando e crescendo ao longo da competição. O Galo tem chance, mas eu, se fosse possível, traria 1 ou 2 peças, principalmente no setor de meio de campo, para poder dar uma encorpada. Só que é difícil você achar jogador de 23 anos, né, que está aí sobrando. Porque ou ele está na primeira divisão, na Série B, Série C, na A2 já, Copa Paulista, né? Então é complicado. Mas se fizer 1 ou 2 enxertos, o Galo vai brigar sim para subir. Ô, doutor, eu estava até comentando com o Tatinha sobre isso que o Denis Suideto estava falando. Se a gente comparar, olha que curiosidade, né? No ano passado, o time do Independente era muito bom, com o Anderson Rocha no comando, e não se classificou. Perdeu o primeiro jogo por WO para Itapirense, que foi determinante para a desclassificação. O Galo do ano passado ficou 10 partidas sem perder. E aí na última rodada goleou Jaguariúna, só que aí teve um empate entre Francana e Itapirense e o Galo não classificou. E esse time de hoje, do Independente, o próprio Parraga sabe, o torcedor sabe, ele é bem inferior ao time do ano passado. E o time desse ano se classificou com 2 rodadas de antecipação. Então, olha a curiosidade. Se o time do Independente desse ano fosse do ano passado, estava em primeiro disparado, porque era melhor do que o Rio Branco e melhor do que o 15 de Jaú. E agora, com o elenco que o Parraga fez, 2 rodadas que o Galo tranquilo termina o campeonato, já classificado. Que coisa, né? Bem lembrado, bem lembrado. A campanha foi meteórica, né? Tinha Gustavo, Diogo, os laterais do Independente eram 2 fumaças, Giovani de um lado, João Paulo do outro. Era um timaço Independente no ano passado. Infelizmente não classificou. Ô, doutor, só um detalhe para encerrar. Houve um princípio de tumulto, na arquibancada. Torcedores do União Barbarense invadiram o setor onde estavam os torcedores do Galo. Aí aquele empurra-empurra, refrigerante daqui, água dali. A polícia militar chegou, colocou ordem lá na casa e melhorou. O público de 250, 240 pessoas.
Então não tinha muita gente, mas alguns valentões lá tentaram briga, mas rapidamente foram apartados e tudo sob controle. Perfeito, feito o registro. Muito obrigado, Denis. Lembrando a pergunta de hoje, seleção feminina se classifica no Mundial da França, sim ou não? Participe da nossa enquete, concorra a ingressos e também a um combo de Le Pingué. Quem vai muito no Le Pingué, porque gosta de um lanche, de vez em quando ele vai lá no Niva, como ele fala, mas de vez em quando ele vai lá no Le Pingué também, é o nosso César Roberto. Boa noite, Cezinha. Oi, Beto. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo. Verdade, eu sou chegado no sanduíche. Tanto é que para vir para cá agora eu comi 2. Olha que beleza. 2 sanduíches, Eu troco facilmente um sanduíche por um pratinho de arroz e feijão, respeitando o arroz com feijão, tá? Mas pegando um gancho aí dos companheiros sobre o Independente, eu acho que a tendência agora, a partir da próxima fase, é o nível técnico melhorar, né? Porque dá uma peneirada. Sim. Muitos clubes ficarão pelo início dessa competição e aqueles que vão passar, no caso o Independente, a tendência é melhorar. Uma outra coisa que me estranha muito, um jogo valendo classificação contra um rival, para os mais antigos, os mais rodados, como é o meu caso, Independente e Barbarense já fizeram jogos memoráveis e muitas brigas, tanto lá como cá. E apenas 250 pagantes é muito pouco. Eu entendo que é muito pouco, mas enfim, é apenas um registro. Saindo do Independente, passando para a Internacional, a Inter encerrou o seu período de pré-temporada lá em Conchal, uma semana de trabalhos com o técnico Edilson dos Santos, e a principal novidade da Inter nesse final de semana que passou, Beto, foi a volta do PC, mas para fazer parte da comissão técnica do Leão. Ele vai ser auxiliar técnico do Edilson dos Santos. E a outra novidade envolvendo a veterana é a volta do Nata. O Nata que havia sido dispensado após a Série A2 e agora, numa conversa com a diretoria, chegou a um acordo. Então o Nata volta a defender a Inter também na Copa Paulista. Eu entendo que foram 2 boas aquisições. Tanto o PC na comissão técnica, como o Nata voltando a reforçar o time da Inter. Essa semana, treinamentos divididos entre Conchal e aqui em Limeira. Aqui em Limeira, no campo da antiga Rockwell Fumagalli, hoje a Maxion, né? E também em Conchal. Então, por exemplo, amanhã a Inter treina de manhã em Conchal e à tarde aqui no campo da Fumagalli. O gramado está passando por uma pequena reforma, um nivelamento. As novas traves já chegaram, estão sendo colocadas e amanhã elas serão alinhadas. Então, tudo indica que a partir de quarta-feira já as novas traves de alumínio da Inter já estarão aptas, né, para receberem algumas boladas, tomarem alguns gols. Enfim, aliás, muito bonita, viu? Eu vi as traves, material de primeira qualidade, alumínio, né, Beto? Alumínio é outro naipe, né? Então, quarta-feira já essas traves já estarão expostas. Comentou-se que a Inter poderia fazer algum jogo-treino essa semana. Ô César, antes ainda falando das traves, elas têm aquelas hastes no fundo ou não? Eu não vi. Porque, não. Eu não vi também, porque só tem, por enquanto a foto só tem a trave normal, ela não está montada ainda, né? Ela está sendo alinhada, eu postava, né? Aquele quadradão que nem no Morumbi, né? Mas bonita, Beto, bonita. Quanto a jogo-treino, comentou-se que a Inter poderia fazer algum jogo-treino essa semana, mas já foi descartado, então somente treinamento de manhã e à tarde em alguns dias dessa semana. Como você gosta, né, César? Sem jogo-treino, né? Eu prefiro. Você prefere? Eu prefiro. Também não vou exagerar, Beto. Claro que eu sou contra excessos de jogos-treinos. Você fazer 1, 2 jogos-treinos para começar uma competição, eu até acho válido. Mas, ultimamente, está havendo jogos-treinos em excesso. Eu não sei, eu sou da seguinte opinião, volto a repetir aqui, eu prefiro o coletivo, onde o técnico pode parar, consertar uma jogada, o atleta bateu um escanteio de forma errônea, volta. Bate quantas vezes necessário for. Ele fez o lançamento de forma errada, volta e faz o lançamento. Deu um passe curto errado, volta e faz o passe certo. É a moda antiga do futebol, né? Eu gosto muito da moda antiga. Falando em moda antiga, Marcão, você lembra do Marcão?
e foi contratado pela Inter na década de 80, sim, faleceu agora no último sábado em Araraquara. Marcão com 65 anos de idade, ele estava com mal de Alzheimer. Inclusive, há cerca de um ano e pouquinho atrás, ele se perdeu em São Paulo. Ele pegou um ônibus em Bauru, desceu em São Paulo e se perdeu, em razão desse problema. Infelizmente, essa doença foi se agravando no Marcão e ele acabou falecendo nesse final de semana. E eu me lembro, Beto, como se fosse agora, como a Inter contratou o Marcão. O Marcão jogava no noroeste de Bauru, a Inter havia perdido o Roberto Biônico para o Santos e precisava contratar um substituto para o Biônico. Richard Drago, Arnaldo Tintori, Palmiro D'Andrea, José Renato de Castro, Trajano, Zezé D'Andrea, eles se reuniram nos vestiários do Limeirão. E eu estava presente. E num telefonema, Gilberto Menconi desceu o terceiro andar e falou, olha, 120 mil cruzeiros, o Marcão é nosso hoje. Eles se reuniram ali. Quem foi? Eu acho que foi o Arnaldo Tintori. Exatamente, o Arnaldo Tintori passou o chapéu, se arrecadou 120 mil cruzeiros naquele momento, nos vestiários. No outro dia, o Marcão estava se apresentando na Inter como o novo atacante do São Paulo. Olha como as coisas eram bem mais fáceis do que hoje, né? Então, quando eu fiquei sabendo da morte do Marcão, eu fiquei muito, muito sentido e veio à minha mente esse momento. 27 jogos pela Inter, 5 gols marcados. Então, acho que não fez muitos gols, não fez muitos gols, não, mas ele servia também muitos companheiros, né? Era muito alto, fazia muito gol de cabeça. Você lembra daquele jogo contra o Fortaleza, que foi 5-0 para a Inter, uma grande exibição? Sim. Ele marcou 2 naquela partida. Sim. Na estreia dele contra o Comercial, ele marcou 2. E contra o Grêmio, que foi uma das vitórias mais bonitas que o Ensina sempre fala contra o Grêmio, que foi 3-1, que o Eloy marcou um gol de placa, ele fez um gol naquele jogo também. O Eloy marcou 2 gols naquele jogo. 2, né? Mas um de placa, né? Isso, E com quem ele jogava, César? Oi? Vamos lembrar o torcedor, não tô me lembrando quem. Do Marcão? Era Marcos o Serginho. Marcos no gol, Suemar jogava, Beto Lima, sim, Bolívar e Donizete. Meio de campo, acho que era Salomão, Toinzinho, Eloy. Toinzinho, isso mesmo. Camargo, Marcão e Simões, da ponta esquerda. Esse era o time, eu acho que eu não acertei 100%, mas era o time base da Inter nessa época aí. Né? Perfeito. Falando em pessoas que nos deixou, Milton Camargo, da Super Rádio Tupi de São Paulo, equipe 1040, também faleceu nesse fim de semana em São Paulo, aos 89 anos de idade. Para os mais rodados, o Milton Camargo era o comentarista da Super Tupi, 1040, cujo narrador era o Haroldo Fernandes. A equipe era Milton Camargo, Haroldo Fernandes, Mário Moraes, Joseval Peixoto, olha só, Geraldo Blota, Lucas Neto, Vitor Moran e Alfredo Orlando. Era essa a equipe da Rádio Tupi, comandada pelo Milton Camargo, que também acabou nos deixando. Você o conhecia? Eu gostava. Puxa vida, Milton Camargo. Eu adoro a Rádio Tupi. É a rádio que eu mais gosto de ouvir, até porque eu gosto do J. Santiago. Você é um narrador, eu não sei se você gosta, o César. Sim, mas aí o J. Santiago vem depois. É da Tupi do Rio, né? Tupi do Rio. Esse era da Tupi de São Paulo. 1040. Então, mas era a mesma rede. Né? Mas eu amo ouvir. Eu acho que não tem uma rádio no mundo que tem um som mais bonito do que a Tupi do Rio. Espetacular. Pelo amor, eu adoro ouvir o Vasco pelo J. Santiago. Tinha um Apolinho, você lembra, César? Tem ainda. Tem na equipe do José Carlos Araújo. O Rubem Leão. O Apolinho tem um programa na Tupi, eu não sei se tem ainda hoje, mas o Apolinho, o Washington Rodrigues, ele tem um programa na Tupi do Rio que vai das 5 às 7 da tarde. Das 5 da tarde às 7 da noite. Mas e sabe quanto não é tempo? Não. E sabe quanto tempo ele deu uma entrevista na Tupi? Quanto tempo ele demora de ir da Rádio Tupi na casa dele? 2h30. Nossa. Ele demora 5 horas e de volta todos os dias. Ele fala que ele faz com gosto, mas ele está cansado. Imagina. Ele foi técnico do Flamengo. Foi. O Apolinho foi técnico do Flamengo. Não ficou 3 partidas, mas foi técnico. Mas ele era um comentarista muito polêmico. Demais. Época, até hoje. É até hoje. E o plantão esportivo da Tupi, que vozeirão, Vinícius Gama. Bom, a Tupi do Rio tinha do Alcei Bueno de Camargo.
marilhense. Ele é de Marília, já faleceu também. O repórter da Tupi era Ronaldo Castro, um senhor do repórter, né? E os comentaristas, vários passaram por ali. Então, esse pessoal da velha guarda do rádio, da televisão, cuja idade vem abraçando, que vai nos deixando aos poucos. Infelizmente, é o ciclo da vida, né, Beto? Copa América. Eu não assisti o Brasil sexta-feira. Eu vi o tape depois. Não gostei. Achei que foi um coletivo para pegar a Venezuela amanhã, que também vai ser uma baba. Agora, o que eu não consigo entender é que no treinamento pronto de agora à tarde, lá em Salvador, aliás, o treino foi no campo do Vitória, porque na Fonte Nova estão jogando Chile e Japão. O Tite permitiu que a imprensa fizesse imagens somente do aquecimento. Beto e meus queridos amigos, para pegar uma Venezuela, você não permitir a entrada da imprensa ou permitir somente para o aquecimento, não dá para entender, né? É porque a coisa está feia mesmo, né? Pô, abre o portão, deixa o torcedor baiano se identificar com os jogadores do Brasil. Aí depois o Daniel Alves vem, dá uma entrevista que no jogo de sexta-feira contra a Bolívia, no Morumbi, ele sentiu o público na arquibancada não tão vibrante como ele esperava. É por isso. Porque não tem aquela aproximação do torcedor com os jogadores. Abre o portão do estádio, deixa o pessoal curtir os jogadores, como era antigamente, né? Sim. Talvez por isso que o Tite também vem caindo na antipatia da torcida brasileira, Beto. Bom, por falar, daqui a pouco nós vamos analisar um pouco a seleção brasileira, já que você viu o videotape. Eu não tive que sair da quermesse para ver o jogo, porque eu estava desesperado, porque eu queria escrever no domingo sobre a seleção brasileira. Falei, então tem que assistir o jogo, não tem jeito, né? Mas eu também não assisti. Você não viu? Eu estava na final do Gran, do Veteranos. Eu estava narrando justamente no mesmo horário. Então eu não vi o Brasil. A hora que eu entrei quando acabou o jogo, eu entrei e saiu o golaço do Everton. O gol do Everton eu vi. Do Cebolinha. Mas antes eu queria dizer uma coisa para vocês. Já há muitos meses a gente identificou aqui no programa, já comentamos sobre isso, o Denis se lembra muito bem, César, Edmar também, da apatia do torcedor brasileiro, não apenas com a seleção brasileira, mas com o torneio de uma maneira geral. Agora, como é que chama aquele cara? Que vergonha do Gaspar. Que vergonha do Gaspar. Mas eu vou dizer uma coisa, que vergonha do Gaspar. Quer dizer, quem organiza uma competição dessa, será que ele não se cerca de elementos, de pesquisas, esse pessoal está na área de marketing, gente, não pode fazer um negócio tão furado como está sendo essa Copa aí. O que vocês estão achando disso? Para começar pela escolha, né? Se todo mundo sabe que a seleção tá vivendo não uma lua de mel, porque começou bem. Você lembra quando o Tite assumiu a seleção? Sim. Aquela campanha maravilhosa nas eliminatórias, todo mundo voltou a gostar do Brasil, voltou a se interessar pelos jogos da seleção. Aí bastou perder para a Bélgica, o torcedor voltou a deixar a seleção de lado. Eu vi muita gente dizendo para mim, quero nem saber da Copa América. Um monte de pessoas, inclusive, envolvidas com o futebol, que não estão acompanhando a Copa América. Então eu achei o erro a escolha do país. Sabe? Joga no Paraguai, dá público. Na Argentina também não, eu acho que seria a mesma coisa, porque o Messi lá está em descrédito com o torcedor. Mas jogasse numa Bolívia, jogasse num Chile, que é atual bicampeão, nada mais justo jogar no Chile, uma Copa América. Mas eu acho que na Venezuela não pode por causa da situação também do país, né? Mas eu acho que o erro foi a escolha do Brasil como sede. E aí, queria ouvir a opinião de vocês, meus amigos. Olha, eu acho que o torcedor brasileiro, ele já está... Eu queria usar uma palavra aqui, mas eu não posso. Então eu vou amenizar. De saco cheio com esse esquema tático, pragmático, imposto pelo Tite. Não, mas a gente fala depois de esquema. Tá. Vamos agora falar do público. Não está te assustando você ver Mas por quê? Eu ia chegar lá. Por quê? Beto, o país ainda continua atravessando uma crise financeira terrível. Sem dúvida. Fiquei sabendo agora à tarde que uma grande empresa em Marília, a maior que mais produz janelas e venezianas no Brasil, acabou mandando embora agora à tarde 200 funcionários. Isso representa quase 1.000 na rua, né? Preço do ingresso. Um absurdo, Beto. E mais, é que eu sempre tenho dito na rádio e aqui também. O público que vai assistir uma seleção brasileira em Copa do Mundo e em Copa América não é o mesmo público que vai nos estádios no final de semana, claro, que vai ver os jogos do clube. Então, é um público diferente. E esse público
Ele está vendo que o Tite não sai do quadradinho, que roda e convoca sempre os mesmos jogadores, né? Que não se dá uma oportunidade para quem está jogando bem aqui no Brasil. Então, tudo isso vai afastando o público, o torcedor da seleção brasileira. Um exemplo hoje, que eu acabei de dizer, numa dessa, abre o portão do estádio, deixa o público acompanhar pelo menos um pouco, ter contato com os jogadores. Isso não existe mais. E o torcedor vai se afastando, em razão de tudo isso. O ingresso mais barato hoje para Japão e Chile, R$140 atrás do gol. 10 mil pessoas. 8 mil pagantes. 8 mil para Chile e Japão. Não. Eles quiseram dolarizar o negócio aí, não tá certo. Então, você pagou quanto lá no Rio? Você pagou R$25. R$25. Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense. Olha lá. Denis, eu sei. Doutor, assim, primeiro, eu acho que o torcedor brasileiro é muito exigente, de uma forma geral, com a seleção brasileira. Se está ruim para a gente, imagina para a Argentina, que não ganha um título desde meados de 90. E o patriotismo lá continua o mesmo, se não maior, né? A seleção brasileira passa por um processo de transformação, mas a exigência é muito grande. Então, é preciso considerar esse tipo de situação. O Juca Kfouri escreveu um artigo hoje para a Folha de São Paulo, falando onde já se viu o torcedor, né, que paga R$400, R$500 e não vê um golzinho da seleção brasileira. E, de fato, tem razão mesmo, porque, como disse o César, esse público que foi assistir Brasil na estreia no Morumbi é um público que quer fazer selfie, quer tirar foto, sim, quer postar no grupo, quer... Então, para ele, se está ganhando, se está perdendo... Claro que ganhando a festa é maior, né? Mas para ele tanto faz. E um outro detalhe, a maioria do torcedor desconhece o futebol. Eu vi muitas pessoas criticando a convocação do William do Chelsea, e acho que também poderia levar outros jogadores aqui do Brasil para poder aproximar um pouco mais do torcedor. Mas o William fez a melhor temporada dele no Chelsea. É um jogador acima da média. E alguns criticam essa questão, tecnicamente, mas nunca viu um jogo do Chelsea para poder falar se é ou não. Agora, cabe ao treinador, eu já disse isso, não agir só com a emoção, o Tite, e sim com a razão. E essa razão traria o Tite um pouco mais de aproximação do público brasileiro, que é o que está faltando, né? Então, eu acho que diante desses aspectos, o torcedor foge mesmo. E um outro detalhe que tem que se explicar, né? Há 40 dias ou 30 dias eu comentei com o senhor aí na rádio os preços da Champions League, sim, e tal, da Copa América. O senhor até comentou, você quer ir ver um jogo? Eu falei, gostaria, doutor, mas 300, 400 não dá. E naquela oportunidade não tinha mais ingressos à venda. E aí o jogo começa, o Morumbi, com 60 mil ingressos vendidos há mais de 40 dias do início, com 40 mil pessoas. Me chamou a atenção, eu não sei se foi... Com certeza, num dos programas exibidos da área esportiva da TV Globo, não sei se 2 ou 3 dias antes do jogo e tal, me chamou a atenção um merchan que eles fizeram, um dos jornalistas, um dos apresentadores, não me esqueço agora. Olha, não, acho que durante o jogo, acho que de meio de semana. Olha, se você não tem ingresso, propaganda, ainda tem ingresso para o jogo, não sei o que, tá, vocês viram isso aí? Ainda tem ingresso. Para alguns jogos. Falar um negócio, quer dizer, fazendo chamada durante... Acho que foi Corinthians e Flamengo, se eu não me engano. Uma partida de futebol dizendo que ainda tinha ingresso à venda, que eu nunca vi um negócio daquele. O mais absurdo, doutor, que eu achei, mais do que isso até, estreia do Brasil na Copa América. 90% dos jornais, a manchete, Neymar presta depoimento na delegacia. E o Brasil estreando na Copa América no rodapé. Então, mas foi olha que ponto que chega a seleção brasileira. Perde para o depoimento do Neymar na delegacia. Foi estranho, doutor, porque eu assisti em casa e a minha mãe estava perto e tal. E o futebol do primeiro tempo foi horrível. Burocrático, pragmático, sem jogadas de ultrapassagem, horrível. E aí minha mãe estava assistindo, ela não prestou muita atenção, mas o Brasil fez um gol. E aí minha mãe perguntou assim, quem é esse de branco? Vou começar por aí. O Brasil não está acostumado. Com você. Feio demais. A hora que eu vi o jogo horrível, estádio com um som ambiente horrível, o Brasil de branco,
Eu olhei para a televisão e falei, mas não é possível que eu estou aqui na frente da TV numa sexta-feira assistindo um jogo, entre aspas, do Brasil. Porque de Brasil não tinha nada, não tinha torcida, não tinha uniforme, não tinha futebol, não tinha nada. Sim. Então realmente foi muito horrível a estreia do Brasil. A começar pela câmera também, que eu escrevi na minha coluna Pimba, né? Pô, não parecia um jogo no Morumbi, câmera baixa. A gente tá acostumado a ver jogos no Morumbi com a câmera alta. A gente olhava e falava assim, peraí, é um Morumbi? Então eles usaram no andar... não no último, mas no penúltimo. Mas quem é esse de branco foi legal. É Brasil. Sem dúvida. Nos nossos bons tempos de transmissão, né, Edvar? A gente ficava bem alinhado. Ali para a cabine do interior, no nível da torcida que frequenta o anel inferior, né? Sim. O torcedor levantava no momento do ataque do São Paulo, a gente tinha que levantar também. Né? E um outro detalhe, mesmo ruim tecnicamente, já estamos com saudade do Campeonato Brasileiro, né? Meu cartola... Bastante, né? Porque não dá, né? Uma outra coisa que eu observo, ontem, por exemplo, eu acompanhei Uruguai e Equador. A maneira em que os jogadores uruguaios jogam é totalmente diferente dos brasileiros. É com garra. Você viu um Cavani, um Godin zagueiro, um Suárez. Os caras dão a vida para ganhar o jogo, como aconteceu ontem. Ganhou e ganhou bem do Equador. E vai ser campeão. O Brasil, os brasileiros não. Sabe, parece que não tem garra. É um negócio frio, esquisito, que não dá para entender. A impressão que se dá é que eles estão ali vestindo a camisa da seleção brasileira por favor, de favor. Diferentemente. E olha que o Uruguai tem o quê? Se eu não estiver enganado, o Uruguai não tem 4 milhões de habitantes. 5 milhões. E dentro dessa tese que você fala do Brasil, nenhum jogador da seleção do Uruguai joga no Uruguai. Todos jogam na Europa. Sabe, é diferente a garra dos caras, o empenho, a determinação. Então, em razão disso, Beto, que o torcedor que hoje não é bobo nem nada, ele está se afastando da seleção brasileira. Coutinho fez o gol. Aliás, o Coutinho... Não abraça ninguém, não sorri. Ter feito os 2 gols, assim, uma atitude fria, né? Fria, completamente fria. Que afinidade que o torcedor esteve na arquibancada sexta-feira no Morumbi pode ter em ver o Coutinho com a frieza que ele tem. Mas isso aí vem lá de fora, vem do futebol europeu. Nós também temos que entender o outro lado do atleta, né? Ele vive uma cultura diferente da nossa. Vai muito novo, né? Infelizmente a cultura... Hoje o Mar Rinaldi deu uma entrevista pro Benja, aqui com o Benja, né? Ele falou que se ele falasse como são os bastidores da seleção brasileira, todos iam ficar impressionados. Mas eles não falam. Sim. Há aquele complô, né? Até a gente, basta lembrar do Dunga, não fala nada, o Mano Menezes não fala nada. Sim, quer dizer, o cala-boca deve ter sido bom, né? Sim. Mas todo mundo sabe que os bastidores são muito ruins, né? São jogadores, assim, financeiramente independentes. Podem escolher o clube que bem querem, né? Então, acho que cada um leva mesmo a sua vida. Podia pegar aquela imagem da tailandesa que fez um gol, acho que é tailandesa, né? Futebol feminino, que fez um gol. E a diretora chorou copiosamente, a jogadora, a técnica, quer dizer, fez um gol em Copa do Mundo, futebol feminino, foi uma comoção de feriado para uma semana, né? E o Coutinho faz um gol na seleção brasileira, Copa América no país, mas nem comemorar ele comemorou, mas Coutinho, nem abraçou os companheiros, ele abraçou. O Coutinho que saiu do Vasco com 17 anos, né? E ele prometeu que se o Vasco não cair esse ano, ele vai pagar o bicho dos jogadores do Vasco. Pelo menos uma coisa boa do Coutinho. Doutor, muitos garotos, né? Que se destacam vão embora. O Rodrigo, basta dizer que ele se apresenta amanhã ao Real Madrid, já postou uma foto agora no Instagram, ele no avião com o pai, com a mãe. O pai dele é muito novo, né? Tomara que não seja igual o pai do Neymar. Mas olha, o Martinelli, que foi destaque do Ituano no Campeonato Paulista, foi embora 31 hoje. Jogos, 10 gols, foi para o Arsenal. 30 milhões de reais. O Murilo, zagueiro do Cruzeiro, zagueiraço, acabou de ser vendido para o Lokomotiv, 2,5 milhões de euros. Quer dizer, jogador que se destaca novo, não fica no Brasil. Então nunca vai ter uma identificação com o torcedor. Sim. Não adianta. Muito bem. Lembrando aí, estamos com um probleminha no 5659, mas o 3404-5655-5650, esse telefone recebe o seu palpite aí, se a seleção feminina se classifica ou não na Copa da França. Vamos seguir agora com a Copa Master 50 anos. A primeira edição homenageou o nosso guru, Antonino Alcântara Teixeira Martins. Teve até um golaço nessa final. Vamos agora rever o que de melhor aconteceu. Limeira conta com o Campeonato Master de Futebol na categoria 50 anos. A grande final da primeira edição aconteceu na Praça de Esportes Eduardo Basso, no Secap.
Frente a frente, Fazendinha e Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, fizeram uma grande final. O público foi recorde por se tratar da primeira edição, que homenageou o eterno presidente da Liga Desportiva Limeirense, Antonino Alcântara Teixeira Martins. Aliás, nosso guru, o homem dos dois amores, foi bastante prestigiado pelos atletas e torcedores. Logo no início do jogo, uma verdadeira pintura. No cruzamento da esquerda, a zaga da ABB fez o corte parcial e Vanderlei Savassi, Lei, fez um golaço de bicicleta. Esse vale a pena rever. Fazendinha 1-0. Na bola que foi lançada, a Fazendinha pediu pênalti em cima do atacante Lei. O artilheiro da competição, Padovan, de Iracemápolis, tentou de longe. Edivan, de longe, tentou surpreender o goleiro da ABB, Carlão. O empate da ABB veio aos 30 minutos. No cruzamento de Naldinho, Du subiu bem e deixou tudo igual, 1-1. No bom lançamento, Du foi travado na hora certa pelo zagueiro Robson da Fazendinha, quase a virada da ABB. Em lance duvidoso, novamente Du é travado na hora do arremate. No início da segunda etapa, Naldinho faz boa jogada pela esquerda e quase surpreende o goleiro Nando. A bola caprichosamente bateu no travessão. Na sobra, a zaga evita o gol da ABB. A Fazendinha responde com Padovan. Mais Fazendinha, de longe, para fora. Até que aos 20 minutos, Jacir coloca novamente a Fazendinha em vantagem, 2-1. Dema queria o dele. Outra vez, Dema chuta e a bola bate no travessão. Na sobra, Lei vai na rede, mas o árbitro já havia assinalado o impedimento. Jacir arrisca, Carlão defende. E foi só. Fazendinha campeã, 2. ABB, vice-campeã, 1. Muita festa da equipe da Fazendinha, campeã da primeira Copa Master de futebol 50 anos. Na premiação, a equipe do nosso clube ficou com o terceiro lugar, ao derrotar na preliminar a Saltense por 1-0, com gol de Rato. Dema fez a entrega do troféu. Antonino Alcântara Teixeira Martins, o homem dos dois amores, agradeceu a homenagem que recebeu e elogiou a organização do torneio. Contente, eu talvez nem mereça isso, embora eu trabalhe com o futebol há 53 anos. Fiquei muito contente com o que a Liga fez, que o Vaguinho lá da Liga lá me fez, de prestar essa homenagem aí. Um torneio maravilhoso. Eu assisti os jogos, gostei demais, Fernando. Eu acho que o futebol do Limeira está de parabéns. E os dois times aí fizeram uma boa final, né, Antonino? Valorizou bastante a competição, né? Graças a Deus, foi muito valorizada. Tanto a primeira como a segunda rodada foram maravilhosas. Estou muito contente, Fernando.
Graças a Deus, o futebol do amador de Limeira está de parabéns. O troféu de vice-campeão foi entregue pelo comentarista Tatinha ao capitão da ABB. Medalhas também foram entregues à equipe. O artilheiro da competição, com 6 gols, Padovan, da Fazendinha, também recebeu seu troféu. Fala um pouquinho do campeonato que vocês conquistaram. Então, na verdade, foi uma junção de amigos, né? Surgiu da ideia do tio da Fazendinha e o pessoal que a gente jogou futuramente contra, a favor, e surgiu essa união. Graças a Deus, a gente se consagrou campeão, mas a vitória é de todos, porque a gente com 50 anos, podendo estar batendo uma bolinha. E é muito gratificante, né? A gente sair campeão desse primeiro campeonato de 50 anos, que é o cinquentão. Queria agradecer muito vocês, a Deus, a minha família, esposa, filhos e a família Fazendinha. E fala um pouquinho desse golaço que você fez aí de bicicleta. Pois é, rapaz, há 30 anos atrás, mais ou menos, futebol de salão, que era na Secap, eu não lembro se a escola se é a Taliba, eu não me lembro bem, mas era o tempo que a quadra era de cimento ainda, não tinha o jeito que as quadras. Hoje eu fiz um gol de bicicleta no João Leite há mais de 30 anos, e hoje na Secap, novamente, depois de mais de 30 anos, pude ter a felicidade de fazer outro gol de bicicleta e dar o título pro Fazendinha. Nando, também da Fazendinha, foi o goleiro menos vazado do torneio. Sofreu apenas 2 gols. E para fechar a premiação e a festa da noite, Antonino e Cascão fizeram a entrega do troféu de campeão à Fazendinha. Parabéns a todos que participaram da primeira edição do Campeonato Master acima de 50 anos. Muita festa na Praça de Esportes Eduardo Basso, no Secap. Graças a Deus, a Fazendinha conseguiu montar essa equipe aí, conseguiu resgatar os craques do passado. E outra, mais é amizade mesmo, a gente toca o time, cada um doa um pouquinho, ninguém ganha nada, nem no 40 e nem aqui. E todo mundo que esteja lá é bem-vindo. Eu falo assim, todo mundo quer vir, mas a gente tem que escolher, né? E graças a Deus, que nem você estava falando aí, primeiro ano que eu já montei no 40, nós fomos campeão no 40 e fomos campeão na Copinha também. E agora o primeiro ano do 50, nós fomos campeão de novo. É o elenco, só isso. E a ABB aí, que sempre tá, né, junto com vocês aí, chegando nas finais e valorizou demais o título de vocês, né? O pessoal da ABB tá de parabéns também, entendeu? É um time que já conquistou muito aqui, entendeu? E, que nem você disse, tem que dar os parabéns pros caras também, valorizou muito, vendeu caro o título pra gente. Mas tem que sair um campeão, como foi no 40 eles, nós no 50. É uma vez de cada, né? Vamos pensar assim. Legal, né, Edmar? Uma competição... Eu acho fantástico, doutor. Principalmente homenageando o nosso querido Antonino, né, nosso guru. Tudo deu certo, né? Homenagear o Antonino como uma pessoa extraordinária. Ele falou, acho que eu fiz um pouco para o esporte. Fez muito, Antonino. Essa homenagem ainda é pequena pelo tamanho, pela sua grandeza. E, doutor, como Limeira abraça, né? Futebol amador, futebol de veterano, futebol de clube. Você vê o Gran São João, nosso clube, com campeonatos internos de inúmeras equipes. Como Limeira é privilegiada por ter tanta gente que joga futebol. Bom, né? E como o tempo está passando, não só para nós, né, Beto? Olha, eu vejo o Naldinho. Naldinho foi o grande ponto esquerda do Galo naquela brilhante campanha de 91. Ele foi trazido do futebol do Mato Grosso pelo saudoso Milton Buzeto. Naldinho já com 50 anos, Padovan com 50 anos, o Du com 50 anos. Olha só. Que coisa, que espetáculo. Mais uns 2, 3 anos você tá nessa também. Mais 6. Mais 6. Mas que esse joelho do jeito que eu tô, doutor, só no videogame, olha lá ainda, viu? Só tranca agora no... Só tranca no... A madrugada envelhece. E aí, gente, é verdade. Algum doutor, registro? destaque para a torcida, né? Muita gente lá no Gigantão da Secap. A gente viu aí nas imagens do Fernando Carvalho, né? E dá os parabéns pro Vaguinho, principalmente. O Vaguinho que idealizou, praticamente organizou e tocou esse projeto aí. Ele vai dos extremos, né? Organiza e também idealizou o Baby Foot, o Vaguinho, como também esse do cinquentão aí. Então, tem que realmente parabenizar a todos pela competição, pela campanha e uma grande confraternização, né? Um abraço para o nosso guru,
nosso Antonino Alcântara Teixeira Martins, que me liga todo dia só para perguntar como é que eu tô. E eu fico feliz quando o telefone toca e é ele que está chamando, porque é um parceirão nosso. O Antonino é um sujeito abençoado, né? Vocês viram que não ventou, né? Porque se tivesse ventado aí, segundo é demais. Não, segundo sou eu, não. Quantos clubes participam, Edmar? Do Veteranos? Eram 2 chaves de 4, né? 8 times. Isso aí, a tendência é aumentar sem ainda dúvida, mais, né? Sem dúvida. Eu acho muito importante isso. 2, 4, 6, Dar oportunidade para os veteranos já participar de uma competição como essa, tão bem organizada. E eu falo da exigência do torcedor, doutor. Quanto mais tem, mais quer, né? Essa aqui é a verdade, né? Porque Limeira, bem ou mal, reúne várias praças esportivas que dão a condição para esse tipo de realização. Eu pego Cordeirópolis, que é uma cidade pequena, tem 2, 3 campos, mas é difícil, burocrático, não consegue fazer, tem alguns problemas. Outras cidades maiores, como a Americana, até mesmo Santa Bárbara do Oeste, que tem um campeonato amador também muito forte, mas também tem problemas com o campo. E olha aí o Gigantão da Secap, né, que é um bairro... Aliás, achei as imagens, pelo menos, muito bom, né? Gramado, muito bom, reformaram lá a cabine de imprensa. E lá o calor humano é muito, muito forte lá no Gigantão da Secap. Então, parabéns para toda a comunidade lá do bairro da Secap ali, porque realmente eles abraçam todo evento que é feito lá, eles abraçam. Ô César, você sabe que eu tô falando de 45 anos atrás, 45 anos atrás. Você sabe que naquela época os campeonatos de veteranos eles não prosperavam porque havia muita desorganização. Sim. Principalmente na inscrição de atletas, Edmar. Tinha muito gato, né? Então você enxertava com um, com outro que não tinha. E também não tinha tantos locais para os jogos como nós temos hoje, né, Beto? Sim. Mas, doutor, posso falar para o senhor? A Segunda Esportiva tem uma grande parcela nisso. Tem peso, sim. Porque a gente sempre mostra as decisões, a gente sempre mostra as partidas importantes. Isso motiva o jogador a participar. Doutor, nos anos atrás, lá atrás, quando que uma final de veteranos era mostrada em TV aberta, como a gente está mostrando, lindo o trabalho que foi feito, belíssima matéria. Então, o senhor é um grande responsável pelo sucesso não só do amador, com a Copa Gazeta, mas também do Campeonato de Veteranos, porque a gente acredita neles. Mas bacana. Vale a pena ver. Gente do bem, né? Gente do bem. Só tem gente do bem nesse tipo de competição. Bom, meus amigos, vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. A dengue tipo 2 chegou em várias cidades. O perigo é real e está muito perto, e o risco é maior para quem já teve dengue. Todos devem agir para eliminar os criadouros. O maior foco do mosquito está em seu quintal. É na água parada que ele se prolifera. Faça a sua parte, descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam em nosso quintal, guarde eles com a boca para baixo e em local seco. Pneus, latas, potes, frascos, bem como baldes ou regadores, mantenha todos em local apropriado, secos, cobertos e longe da água. Nos ralos, coloque água sanitária. Já os pratinhos de plantas, retire ou mantenha eles secos mesmo depois de regar. São 10 minutinhos por semana, assim você e sua família estarão protegidos. Faça a sua parte, hein? Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Vamos agora a um intervalinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu falar um pouquinho aqui do Lepinguê. Deixa eu falar do Lepinguê, está aqui o combo. E o Fernando não para de mandar mensagem, mas esse aqui é o combo. Os hambúrgueres da Lepinguê são feitos com produtos frescos. Alguns ingredientes são colhidos na própria horta da casa e o pão, com gosto especial, é produzido com farinha de mandioca. Tem hambúrguer de carne bovina, frango, salmão e até de shiitake. Todos os dias a Lepinguê tem combos promocionais a partir de R$ 26 e também entrega em sua casa. Se você preferir, pode ir direto na Lepinguê e experimentar uma dessas delícias em ambiente super aconchegante. A Lepinguê fica na Avenida Piracicaba, 338, na Vila São João. Então tá aqui, vale um combo na hamburgueria Lepinguê Limeira para consumo no local ou retirada. A unidade lá na Avenida Piracicaba, 338. Tá bom? Vamos ao intervalinho, daqui a pouco tem mais Segunda Esportiva para você.
Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo. E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446-1571. E também pelo WhatsApp 99303-9126. E para sua comodidade, também estamos em Iracemápolis, na Rua Vicente Cossenza, 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista, preço justo, rapidez e tradição que você conhece. IPTU em dia, cidade melhor. O trabalho não para e as conquistas em Limeira são visíveis. Por onde se anda, tem uma realização da atual administração. Agora, foi a vez do asfaltamento da estrada do Zé do Pote e também da duplicação da via Jurandir Paixão. Agir preventivamente em obras que melhoram a qualidade de vida da população. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira, tradição e confiança que você conhece. Vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. O tipo 2 chegou em várias cidades. O perigo é real e está muito perto. O risco é bem maior para quem já teve dengue e todos devem agir para eliminar os criadouros. É na água parada que o mosquito se prolifera. Faça sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Legal, estamos de volta para o segundo tempo da nossa segunda esportiva. Lembrando a enquete, a seleção feminina se classifica ou não no Mundial da França, jogo importantíssimo amanhã contra a Itália. Lembrando que à noite o Brasil enfrenta a Venezuela no masculino. Vamos aos nossos abraços, César?
Pois não, Beto, eu tenho uma patota legal aqui da pesada, hein? Aliás, essa patota me levou a conhecer o buraco da onça. Opa. Nesse final de semana. Beto, eu vou dizer uma coisa para você. Os caras batem com os dois pés e não cai, Beto. Olha, campeonato competitíssimo de levantamento de copo. Carlinhos, um grande abraço, senhor, obrigado pelo convite. O Pita, o Eninho da Rolamac, o Michel, o Vilininho, o Carçudo e o Vladimir. Foi essa patota que me levou a conhecer o buraco da onça. Lá ficamos lá no sábado, no domingo, lugar muito gostoso. E está todo mundo acompanhando o nosso Segundo Esportivo. Então, um abraço a todos. Um abraço para o Caio Bortolã, pelo seu aniversário ontem. Caio, saúde, paz, felicidades. E um abraço também ao companheiro Roberto Martins, sim, que faz aniversário exatamente hoje. Nessa segunda-feira. Então, Lucha, também, hein? Sucesso para você, saúde, felicidades e muita paz no teu caminho. Muito bem. Denis? Doutor, um abraço para o Caio também, que completou ontem mais um ano de vida, né? O Caio que passou férias lá em Campos do Jordão, já retornou para suas atividades aqui na Rádio Educador. Um abraço para ele. Um abraço também para o Roberto Martins, né? Conversei com ele hoje, parabenizei, não pôde estar aqui conosco, mas levo o abraço de toda a equipe, né? Outro aniversariante de amanhã, o Taimon Bueno, ex-presidente da Inter. Um abraço para o Taimon, muitas felicidades, muita saúde, sucesso e paz. E também um abraço para o Marcelo de Assis. Marcelão de Assis está lá assistindo o nosso programa, mandou um abraço para todos aqui. O Marcelo que... Está na Rússia? Não está na Rússia, mas o pendrive dele tem 340 fotos inéditas da Rússia ainda para serem postadas durante o ano aí. Tá, um abraço para ele. Ele que levou a Gazeta lá, né? Foi lá na Rússia, abriu a Gazeta e falou, aqui é a Gazeta. Então um abraço para o Marcelão de Assis. Tá bom. Dimar. Ô, doutor, quero dedicar o programa ao Roberto Martins, né? Esse cara extraordinário, né? Um amigo, um comentarista, Eu sempre brinco com o Roberto, né? Ele devia ser prefeito, né? Porque o perfil dele é de ajudar o próximo. Então, Roberto Martins, muita saúde, Lucha, muita felicidade. Hoje é aniversário também do Luiz Augusto Zanon, nosso secretário de esportes. Então, Zanon, muita saúde para você, muito sucesso. Um abração para o Taimon Bueno, estava anotado aqui também, aniversário dele, junto com o Cebola, grande meia Cebola, que é parente do nosso querido César Roberto. Cebola faz aniversário amanhã também. Então, um abraço ao Cebola, um abraço ao Taimon Bueno. E ao Guina Polato, hein? Tô ressuscitando o Guina, hein? Vai voltar a ser repórter. Guina, grande abraço, tamo junto sempre. Cara extraordinário, né? Até brinco que ele com o César são dois ícones, né, do nosso esporte. E quando se trata de reportagem, o Denis veio depois, mas também está nesse nível. Então, um abraço, viu, Guina Polato, que sempre nos prestigia, e manda um grande abraço ao senhor. Grande Guina, grande Guina. Também incluindo os aniversários, o nosso companheiro Valfrido Salve, fez aniversário semana passada, né, no dia 13. Bem lembrado. E também reforçando aí, me incluo aí nos cumprimentos aí para o Caio Bortolã, para o Roberto Martins também. Mandar um abraço para a dona Salete. O mês de junho recheado, né? Mandar um abraço para a dona Salete. Você lembra da dona Salete? Lembramos. Do João Valdir. Amiga do João Valdir? Lembramos. Falou, nossa, o programa da semana passada estava ótimo. Só com vocês, eu prefiro só com vocês. Então tá bom. Um abraço, Salete. Obrigado pela audiência. Gente, a enquete de hoje, futebol feminino, você ia detonar? O que você está achando? Não, o que eu acho é o seguinte, doutor, a gente não pode ter na cabeça que a seleção feminina é igual à masculina, que é favorita quando joga. A seleção brasileira é de regular para bom, não é de bom para ótimo. Se a Itália jogar para valer o que ela jogou contra a Jamaica e contra a Austrália, a Itália goleia o Brasil amanhã. Nossa. Mas eu acho o seguinte, estava vendo a matemática, a França ganhou hoje da Nigéria, ajudou o Brasil. Se o Brasil passar, ele vai pegar a França. 99% a chance de pegar a França, as anfitriãs. Então, quer dizer, o Brasil iria se despedir na próxima fase. Então, mesmo perdendo amanhã, o Brasil pode se classificar como a melhor terceira colocada. Mas eu acho que se a Itália jogar para valer, e sem a Formiga, né, que está suspensa, sim, é um desfoque considerável para a seleção do Vadão. Se a Itália jogar para valer, ela goleia o Brasil amanhã. Infelizmente. Denis, você tem algo a... Doutor, eu fico satisfeito com essa obrigatoriedade, entre aspas, dos clubes profissionais, os de elite pelo menos, formarem nas suas bases, né, times femininos. Porque a Formiga está na 7ª Copa do Mundo, né? A Marta também já em fase de encerrar a carreira, a Cristiane, né, que hoje joga pelo São Paulo. Mas, como disse o Edmar, a seleção brasileira não é favorita, longe disso, né?
Então vai ter que suar a camisa. A prova disso foi a boa partida que fez contra a Austrália, abriu 2-0, mas não conseguiu, não teve fôlego para segurar e tomou a virada 3-2. E acho que o Vadão também já foi, né? O Vadão ficou 9 jogos sem vencer com a seleção feminina. 9 jogos sem vencer e mesmo assim foi mantido. É um boa praça, bom sujeito, mas eu acho que carece de uma renovação. Mas o Vadão tá inchado, né, César? Tá esquisito o Vadão. Não, porque não tem cobrança, né? Ele e o Marco Aurélio Cunha. Quem cobra o treinador? Navegando em águas mansas. A melhor coisa que existe para o técnico de futebol é ser técnico de uma seleção feminina. Sim. Né? E o Marco Aurélio Cunha, coordenador? Marco Aurélio Cunha. Falar sobre o Marco Aurélio Cunha. Largou a vereança. Nessa entrevista do Gilmar Rinaldi, que ele deu para o Benja, o Gilmar disse que o único profissional que ele indicou para a CBF foi o Marco Aurélio Cunha, porque foi dirigente do São Paulo na época que ele era goleiro. Ele foi muito engraçado como é que foi o acerto. Ele falou assim, eu vou salivar o Gilmar numa pescaria. Levou o Gilmar para pescar e durante a pescaria falou, Gilmar, o que você acha de comandar a seleção feminina? Ô louco, pô, isso aí é um cargo de responsabilidade. Eu preciso de uma pessoa com o seu perfil. Aí ele acabou acertando numa pescaria o acerto com a CBF. Tá vendo? Tá vendo como pescaria é bom? Se joga fora uma pescaria? Não pode. O Beto, quanto ao jogo de amanhã, quanto à nossa seleção, eu acho uma seleção um pouco cansada, tá? Mas acho que dá para empatar amanhã e se classificar com empate. Acho que empata. Seria legal. Porque não for... se jogar com padre, empata. A Itália fica primeiro. Eu acho que não vai haver jogo de comadres, não, né? Não, acho que não. Acho que não. Acho que elas nem, sei lá, saberiam fazer um jogo assim. Jogo de comadre, é verdade. Agora não é compadre. Jogo da rapaziada. Jogo da rapaziada. Jogo da rapaziada. É verdade, falamos mal. Bom, olha, em nossa cidade o trabalho não para. Por onde se anda em Limeira, é possível ver as melhorias que o investimento do seu IPTU proporcionam. Iniciativas da atual administração estão em todas as áreas: academias ao ar livre, construção de quadras cobertas, reformas e ampliações de unidades básicas. Construção da unidade básica de saúde do Residencial Rubi. O pronto atendimento 24 horas do Parque Abílio Pedro beneficia mais de 60 mil pessoas daquela região. Grandes reformas na UBS e pronto atendimento do Jardim Aeroporto e na unidade do Graminha. E muito mais realizações estão em andamento. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. 4-0 o Chile. 4-0 para o Chile. Vargas fez um golaço. E olha que a seleção do Japão foi normalmente bem na Copa. Vai bem, né? Foi bem. Mas da Copa para cá, ela entrou em declínio, né? A seleção japonesa. Tá. O Chile era. Aliás, o Chile é um dos favoritos a brigar pelo título nessa Copa América, Beto. Aliás, para quem não gosta, o ano que vem tem Copa América de novo. Meu Jesus. Na Colômbia e na Argentina. Então, e Austrália e Catar participarão. Catar agora virou queridinho, né? Está em todas. Bom, eu queria fazer algumas perguntas pontuais para você. Do que eu vi, vocês devem ter lido muito a respeito, embora César viu o tape, né, Edmar? Mas, assim, do que eu vi da seleção brasileira, registrei isso aí. Para mim, muito claro que o William, embora tenha feito boa, tal, o William, para mim, não merece a titularidade da seleção brasileira. Eu acho que o William está longe de ser aquele da Copa que já era sonolento. Aguinha com açúcar, Beto. E o Gabriel Jesus. Jogador aguinha com açúcar. Eu estou estranhando muito o Gabriel, porque ele é um menino bom, saiu tão bem do Palmeiras, né, Edmar? Tão credenciado. Mas o jogador, não sei, parece que ele não encontra um lugar para jogar no campo, Edmar. É uma coisa esquisita. Ô, doutor, eu acho que... Em compensação, tal do Richarlison me agradou muitíssimo. Foi o melhor. Muitíssimo, Foi o melhor. Muitíssimo. Ô, doutor, eu acho que só lembrando que o Japão veio com o Sub-23, para não deixar que não é aquele time da Copa. Ô, doutor, o Gabriel Jesus, eu acho que aquela contusão que ele teve no Manchester City, antes da Copa, lembra que ele estava arriscado a nem ir para a Copa? Eu acho que ali foi um prejudicial, ele prejudicou tanto a carreira dele, mas tanto, que ele foi para a Copa do Mundo, ele se recuperou. Eu lembro que ele passou por um processo que ele fazia um tratamento intensivo para ir para a Copa. Chegou na Copa, não fez nenhum gol. E titular absoluto dos jogos da seleção. Sim. Então eu sinto um Gabriel Jesus triste na seleção. Não é o mesmo Gabriel do Manchester City. Não, mas... Doutor, você acha que é coincidência? Coutinho, Gabriel, qual foi o outro que o senhor citou aí? William. Jogam no Chelsea, no Manchester City e no Barcelona. Clubes que se equivalem na Europa. Entre eles ali, dali não tem mais o que buscar. Não conseguem deslanchar ou apresentam apatia. O Richarlison joga num time médio da Europa, para baixo.
e o Cebolinha, Everton, joga no Brasil. Para mim foram os 2 melhores jogadores. Sim, sem dúvida. A vontade que esses 2 têm é muito maior do que esses jogadores que já chegaram no topo do futebol. Isso não é coincidência. Mas vocês não acham que o peso da derrota para a Bélgica ainda pesa nas costas de alguns jogadores? Mas então não chama esses os que caras você falou. mais. Aí que está o Não problema. chama os caras É o nosso comandante. Não é, o cara não quer mais. É o nosso comandante. Eu acho que o cara acorda, outro dia dorme. É o nosso comandante que eu bato Pesa na tecla nada. já há algum tempo. Pesa nada. O Tite é técnico de clube. Pesa nada. Como o Messi é jogador de clube Pesa e não nada. de uma seleção argentina. Não pesa. Eu acho que não O problema pesa. é o nosso comandante. Você sabe esse negócio de peso? Eu me lembrei agora. Na recente visita minha a Portugal, eu estava com o Palinha. Eu perguntei para o Palinha. Falei, Palinha, quando você perdeu o pênalti que o São Paulo perdeu o tri da Libertadores no Morumbi, porque todo mundo bateu, só ele errou. Foi 5-4 para o Vélez. O São Paulo era para ser tri da Libertadores. Falei, quanto tempo você demorou para assimilar esse seu erro? Ele falou, 2 dias. Palinha, não é possível. Se eu sou no seu lugar, eu estaria até hoje me lamentando. Ele falou, o 3º dia eu não estava mais lembrando o que aconteceu. Se é verdade, mas veio do Palinha. Eu acho que não pesa. O Roberto Baggio é o contrário, né? O Roberto Baggio se isolou numa ilha lá. Tá? Teve que mudar, foi né? visitá-lo. Tá aí o exemplo. Mas eu acho o jogador... mas eu concordo com o Denis, acho que não pesa Sei nada, lá. porque eles estão muito longe, né, César, dessa realidade, Não é né? possível. O Denis pesa. acabou de citar agora no programa que o William arrebentou no Chelsea. Na seleção, não vai, não se A encaixa. seleção é uma obrigatoriedade. O Cebolinha e o Richarlison talvez veem na seleção brasileira uma ponte grande para conquistar o que eles não conquistaram. Que o William já conquistou, o Coutinho já conquistou, o Neymar já conquistou. Jogadores que são consagrados na Europa. Propõe uma outra discussão para vocês aí. Nós vimos o posicionamento do Gabriel Jesus na Copa do Mundo. Diferente, completamente diferente. Vocês não acham que de repente também pode acontecer o seguinte? Eu vou fazer aquilo que o professor está pedindo. Porque ninguém ousa demais, pelo menos desses antigos. Eles não ousam, eles jogam aquele quadradinho, né? Pega a bola, toca, recua, começa. E aí o Tite quis explicar isso na coletiva depois, dizendo que não, o torcedor tem que ter paciência, porque tu tem que saber a melhor hora de agredir o adversário. Beto, eu já vi na própria Inter, jogadores quando o time estava entrando em campo, subindo as escadas que dão acesso ao gramado do Limeirão, não vou citar nome aqui, o cara dizia assim, ó, tudo que ele falou lá embaixo, moçada, esqueça, hein? Vamos fazer aquilo que nós combinamos no treino ontem. Olha lá. Eu vi, e não foi uma nem 2 vezes, não, foram várias vezes. O que o Tite pensou na Copa? Com o Neymar em grande fase, ele ia fazer jogada fácil, ia passar tranquilamente pelos adversários, cruzaria para o Gabriel Jesus fazer gol. Mas não aconteceu. O Neymar só caiu. O Neymar só caiu, aliás, caiu mesmo. Bom, então... Mas eu ainda, mas é favorito eu ainda amanhã. continuo achando que dá Brasil. Ah, não, contra a Venezuela? Eu acho que vai ser 6-0. Vai ser goleado. É meia dúzia amanhã. 4-0. Nossa. 3. O Brasil vai ser campeão da Copa América, Beto. 3-0. Eu acho que vai dar Uruguai. Vai ser campeão da Copa América. Quem Denis será campeão? Uruguai. Brasil e Prudentes. E não é porque o Uruguai ganhou de ontem de 4-0. Eu falei antes dos 4-0. Eu aposto no Brasil também. O Uruguai está com o time redondinho, né? Aquele Uruguai e França, acho que foi uma das melhores partidas da Copa, né? Foi. E o goleiro do Uruguai deixou para falhar justamente contra a França. A tendência da seleção, o futebol, é crescer. Já a partir de amanhã. Pelo menos é o que nós esperamos, que eu espero, né? Você não joga nada contra a Venezuela, pelo amor de Deus. Tá bom. Então vamos falar em vitória, vamos acompanhar a vitória do Independente. Vitória que foi construída nesse último final de semana. Vamos lá. Independente e União Barbarense se enfrentaram ontem pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, o Sub-23 no Pradão. Para o Galo, com a vitória, a classificação antecipada. Já para o Leão da 13, só a vitória interessava. Do contrário, fim de competição para o time de Santa Bárbara do Oeste. Antes do início do jogo, 1 minuto de silêncio, em homenagem póstuma pelo falecimento do ex-jogador do Galo, Marrom, que nos deixou no meio de semana. Na meta galista, uma novidade. Felipe ganha a vaga do ex-titular Henrique, pela boa apresentação que fez contra o 15 de Piracicaba no amistoso. Com a bola rolando, Gabriel tenta no chute cruzado. Na jogada de ultrapassagem, Caio cruza forte e ninguém chega. Felipe trabalha bem.
Na bola de linha de fundo, Matheus Petrulho demora demais, perde a passada e desperdiça a ótima chance. No lance seguinte, Vinícius pega. No cruzamento de Gabriel, quase Ramalho chega. Boa chance para o Galo. Aos 39, com Juninho, União Barbarense arrisca de longe. Com Caio, o Galo responde. Aos 44, na boa jogada pela direita, Gabriel Ramalho aproveita o cruzamento e marca o primeiro com a camisa do Galo. 1-0 Independente. No segundo tempo, se dentro do campo o jogo era morno, fora dele, princípio de tumulto entre as duas torcidas. Gazeta de Limeira, teus olhos nos acontecimentos. Aos 11, na jogada de Caio, pênalti para o Galo. Ele mesmo bate e converte. 2-0. No chute a queima-roupa, Felipe faz boa defesa para o Independente. No bate-rebate, dentro da grande área galista, quase Brandon vai na rede. O Independente responde. Nesse lance, Vinícius escorrega e pega a bola fora da área. Na cobrança de Caio, golaço do lateral galista. 3-0 Independente. Aos 40, na boa jogada de Eric, quase o quarto do Galo com Igor Cursino. No cruzamento, Eduardo sobe livre e marca para o Independente. 4-0. Nos acréscimos, Brandon bate pênalti diferenciado e marca o gol de honra do União Barbarense. 4-1. Fim de papo no estádio Comendador Agostinho Prada, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Sub-23. Independente classificado com 2 rodadas de antecedência 4, União Barbarense eliminado 1. A gente necessitava dessa vitória dentro de casa para sair classificação antecipada, porque se não ganhasse agora ia ter 2 jogos difíceis contra o Rio Branco e Itaperense. Mas agora é pezinho no chão, comemorar hoje, mas semana que vem concentrar no jogo contra o Rio Branco. Eu observei ali de cima, você subiu para cabecear, o Parraga pediu para você segurar, para você ficar. Depois você foi e marcou o gol, acontece, né? Acontece, a gente combinou de revezar entre eu e o Mikael. Graças a Deus é um fruto de muito trabalho. Eu queria dedicar esse gol para minha mãe e para meu pai. Caio, jogo difícil no primeiro tempo, truncado, até porque a União precisava da vitória para se manter vivo, né? Mas no final das contas, uma goleada e a classificação. O time deles deu uma proposta de marcar lá atrás e sair no contra-ataque. E a gente foi feliz, conseguiu fazer os gols, saímos com a vitória e com a classificação. E agora, fala um pouquinho sobre os 2 gols. A gente vê imagens agora, primeiro de pênalti, um gol de falta, 2 bolas paradas, tornando a especialidade. Fui feliz, venho trabalhando bastante pênalti e falta, e fui feliz em fazer os 2 gols. E quer dedicar para quem a classificação antecipada? Para Bianca, minha esposa. Muito bem. Então o Galo volta a jogar domingo, que horas? Domingo às 10 contra o Rio Branco. E a Inter joga Todo domingo? Todo mundo joga às 10 horas da manhã domingo. Amador, joga Inter, às 10 também? Às 10 da manhã contra o 15 Vai ser uma overdose de futebol domingo. Muito bem. Então a da Inter... Estranho a Polícia Militar concordar e a Federação marcar 2 jogos numa mesma cidade no mesmo horário. Nunca acontece isso. Eu ainda acho que até amanhã o jogo do Galo vai ser antecipado para sábado. Algo me diz. Tá. Faz sentido. Ou a Inter, né? Também. Porque o Galo é jogo... É penúltima rodada. Mas os 2 estão classificados. E todos os jogos da Bezinha vão ser domingo às 10. Essa rodada e a última. Então é mais fácil antecipar a Inter do que o Independente. Federação, bem. E esse horário do jogo da Inter foi a pedido da Internacional? É o único jogo. É o às 10. Jogo. Os outros são todos às sextas, às 8 da noite. Tá. Então vamos lá. Denis, me ajuda aí. Então vamos a 5 ingressos da Inter.
O primeiro vai para Ernesto de Oliveira, lá da Vila Queiroz. O segundo ingresso da Internacional contra o 15 nesse domingo, Alisson José Bosqueiro Mota, Jardim Anavec. O outro vai para Vista Alegre, João Carlos Aparecido Dionísio, lá na Vista Alegre. Você tem algum amigo que mora lá na Vista Alegre, César? Tenho. É? Tenho sim, meu amigo Josué de Faria. Olha. Antônio Carlos Coque. E tem algum bar que você já tenha frequentado lá na Vista Alegre? Bar do Ronaldo. Bar do Ronaldo. Muito bom, por sinal. Vista Alegre. Falando em bar, doutor, manda um abraço pro Soré, goleiraço do CRA, que tá nos acompanhando, hein? Esse é goleiro, hein? Perfeito. Falou que vai dar um barril de chopp pro senhor Brahma Chopp Express. É o que vai lá na promoção que você vai fazer lá? Pro time que ganha no Amador, ele vai dar um pra cima esportiva também. Bacana, legal. O Cezinha vai tomar metade. Vai pro Felipe Ricardo Bolzanelli, Jardim Planalto. Conhece alguém do Jardim Planalto, César? Conheço. Conhece? Caio Bortolã, Rádio Educadora. E um bar lá no Jardim Planalto, César? Ih, rapaz. Bar da Montanha. Era o Bar da Montanha. Bar da Montanha. Isso. Bar da Montanha, muito bem. Também você pede ajuda para os universitários, olha aqui. É isso aí. Nos bares eu tô chegando. Vai ser difícil chegar nos pés Agora vai ser difícil, hein? Bar do Gessé. Agora vai ser difícil. Olha, a Aristides Adriano da Silva, lá do Antônio Brigato. Você conhece algum bar no Antônio Brigato? Não. Então, infelizmente eu não conheço. conheço. Então providencie. Com certeza. Providencie esse reconhecimento de terreno. Tá nesse sentido durante a semana. Estão aqui cinco ingressos para o jogo da Inter e agora o combo de Lepinguê. Melhor. E eu fico aqui com o Lepinguê. Esse aqui vai lá para o Jardim Santo André. O Bar do Mineiro. Bar do Mineiro. Lá tem os meus amigos Antonino Alcântara, Beto Lateiro. Ali tem uma infinidade de amigos, né? Bastante, Grande. né? Jardim Santo André, onde eu já morei também. E na igreja na qual eu me casei. Que era capela e agora virou paróquia lá. Mais uma bela igreja. De Santo André. Padre Alcides foi o padre do teu casamento? Não, foi o padre Gustavo Mantovani. Padre Gustavo, meu também. Gustavo, olha que beleza. Que, diga-se de passagem, Tadinho, não está bem de saúde, né? E todas as nossas orações para o padre Gustavo Mantovani. Aliás, o padre, ele me batizou e depois fez meu casamento. E eu fez muita gente também. Eu também. Seu caso meu também. casamento, me batizou e fez a minha primeira comunhão. E a minha crisma também. Olha só. Tudo com o padre Gustavo. Que beleza. Bom Jesus e São Benedito. Muito bem. E dos meus filhos também. Tá vendo? Paulo Martins, Jardim Santo André, ganhou o Lepinguê. Eu vou deixar já aqui na sacolinha do Lepinguê e já fica para De onde veio o padre Gustavo para Limeira, sabe? Você já falou tantas vezes, eu não me lembro. Descalvado. Isso. 1960, se eu não estiver enganado. Se o João Valdir estivesse aqui, eu perguntaria para ele quem nasce em Descalvado, o que é? Descalvadense. A mosca, hein? O que o João Valdir falaria, Edmar? Descalço, alguma coisa desse tipo. Alguma coisa assim. Então tá bom, finalzinho do programa. Escuta, vocês viram aí que o Brasil joga com a Venezuela amanhã e depois outro jogo contra o Peru. Sábado? Sábado. Sábado. Sabadão. Embalos de sábado à noite? Embalos de sábado à noite. O horário eu não sei, doutor. Eu sei que é sábado. Tá. E amanhã, até servindo como destaque final, Beto, amanhã Pouquinho, ajuda nós aí, que hora vai ser? Daquele jogo Botafogo e Palmeiras, no Rio de Janeiro. Então amanhã o STJD vai decidir se os pontos voltarão para o Palmeiras ou se haverá uma nova partida entre Botafogo do Rio e Sociedade Esportiva Palmeiras. Beto. Perfeito. 16 horas. O que não é imediato, né? Pelo menos um horário lá na Arena Corinthians, né? Isso, Arena Corinthians. Tá. Vamos lá. O César, já deu então o seu destaque final? Boa semana a todos, Beto. Para você também. Doutor, destaque final, só uma curiosidade, né? A Inter e o Santo André, campeão e vice da Série A2, o time do Santo André inteiro foi para o Água Santa, né? Inclusive o técnico Fernando. Pulou o muro lá, foi todo mundo. E a Inter perdeu o técnico e desmontou. Quer dizer, campeão e vice. E o 15 Piracicaba, que saiu da forma como saiu, manteve 21 jogadores da Série A2 para disputar a Copa Paulista, além do técnico Pugliese. Então, o 15 vem forte para a competição, viu? Porque o entrosamento é a arma principal do Pugliese. Perfeito, Denis, obrigado. Mandar um abraço aqui para o Wagner Silva, que acha um absurdo o preço do ingresso. Carlos Alberto, também, torcedor do Galo. E o nosso amigo Luiz, nosso telespectador lá de Arthur Nogueira, sempre acompanhando o nosso programa. Doutor, no Campeonato Brasileiro está parado em razão da Copa América, mas o Geninho caiu, né? O Geninho foi demitido após a derrota para o Palmeiras por 2-0. E o Alberto Valentim, ex-Vasco, é o novo técnico do Avaí. Será que vai dar certo o Alberto Valentim no Avaí? Nossa, eu assisti terça-feira passada o Bola da Vez com ele. Espetacular. Eu gosto dele também. Cara genial. Torço muito para o Alberto Valentim. Se a Inter pudesse trazê-lo
para ser técnico da Inter no Paulista no ano que vem. Alberto Valentim, gosto muito da pessoa dele e do trabalho dele também. Então tá bom. Gente, ponto final? Partiu. Qual foi a enquete, hein? A enquete. A seleção feminina se classifica 171 manifestações, 41 para não. 171, quer dizer, não vai. 171 para sim, 41 para não. Muito obrigado a você que participou, obrigado aos meus companheiros. Tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.